Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Governo, organização do Instituto Bertol em sociedade com a Russell Bedford. Eu sou o William Reinaldo, host, que tenho o prazer de conduzir mais esse episódio com vocês. Mantendo a régua alta, o nível, a importância que é tratar esse assunto, que é governo, governar, em especial legislar. Então hoje eu tenho um convidado muito especial, João Kubalkini, advogado, vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores aqui da capital, aqui de Florianópolis. Obrigado por aceitar o convite, eu sei que a agenda está corrida, mas obrigado aí por ter vindo prestigiar também o nosso podcast. Imagina, eu que agradeço. Tu falaste dos convidados mais antigos que eu acho que eu baixei um pouquinho a régua, né? Falando do conselheiro presidente Eneude Nadal, do Pavan, ex-governador, enfim, as pessoas que tu já entrevistasse, a régua estava muito alta, mas brincadeira à parte, de fato, a nossa agenda é bastante extenuante, a gente acabou de sair da sessão, agora há pouco acabou a nossa sessão, mas é um prazer estar falando contigo no Papo de Governo e esmiuçar um pouquinho mais da nossa profissão, da nossa carreira. Não, foi humildade da tua parte, eu acompanho a tua história há bastante tempo, somos colegas, fomos, né, agora está afastada a questão da advocacia, enfim, né, com licença, mas para nós é importante porque a presidência da Câmara é algo que intriga a sociedade, enfim, quais são as suas funções, o que depende. Então, por isso que é importantíssimo para nós, né, e eu reforço o agradecimento de ter vindo para a gente falar um pouco sobre isso. Mas isso é depois. Antes, como eu falei, somos colegas, fomos, né, já que está licenciado. Advogado, atuava aí com direito administrativo, que já te dava uma certa, né, cancha, digamos assim, e a trabalhar na área que você está hoje. Porém, é uma guinada muito grande de sair da área do direito para a área aí pública, né, ir para a vitrine, né, para a área política. Não sei se há pedido ou não, como é que foi essa questão em casa, né, questão com seu pai aí, que também já tem uma carreira muito longa. Então, essa mudança de mindset, por que fez aí com que o vereador optasse por essa trajetória? Olha, eu que gosto da vida pública, eu que gosto do meio público, e até por essa questão, por o meu pai já seguir, já trilhar a carreira, hoje deputado federal, mas já foi deputado estadual, já foi secretário da Casa Civil do Estado, já foi secretário da Infraestrutura. Claro, a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Então, escolhi o direito, me formei. Quando comecei a atuar, comecei já com direito público, tanto no Tribunal de Justiça e também na advocacia privada, enfim. Então, eu sempre optei em fazer essa escolha pelo direito público justamente por isso, porque a gente gosta da política, a gente gosta de pessoas, o direito público é intimamente ligado com a política, com o funcionamento do Estado. Julgo eu que deveria ser até um pré-requisito. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, me ajuda muito, né, na função de legislador, de vereador, me ajuda muito também quando eu atuei no Executivo, porque dá uma bagagem para a gente sabe o que fazer, né, e sim o direito, se houvesse uma profissão que fosse pré-requisito para ser um gestor público, eu tenho certeza que direito administrativo, eu acho que seria quase que o pré-requisito, né? Sim, até porque hoje não é um nem outro, seja do Executivo, do Legislativo, que fala que não assinou aquele documento, ou, foi meu procurador, foi alguém, mas a responsabilidade a gente sabe que ela é eminente. Mas você comentou um pouco da carreira do seu pai, muito, muito longa, e eu até vou dizer longa, inclusive, desde quando você nasceu, porque, salvo engano, não é daqui da capital, nasceu em Brasília. Eu nasci em Brasília, o meu pai é do interior do estado, São Lourenço do Oeste, mas ele foi servir o Exército em Brasília, e quase terminando o período do serviço militar, ele foi visitar os parlamentares catarinenses. E um deles era o Cacildo Maldaner, que também era lá de pertinho do Cidade do Pai, lá de Maravilha, Modelo. E acabou que o Cacildo, no mesmo dia que ele foi visitar, já acabou convidando o pai para trabalhar com ele, isso em 84. O pai, a carreira é muito longeva, mas ele começou muito cedo. Eu tinha 18 anos só nessa época. Em 85 eu nasci. E em 86 veio a eleição do Pedro Ivo e do Cacildo Maldaner como vice, que era justamente o deputado federal na época que o pai trabalhava lá em Brasília. Então, eu fiquei muito pouco em Brasília, né? Nasci na
na terra da política, nasci na terra do poder, Vai da ver união. um sinal. Eu acho que sim, né? Até o pai também fala com muito carinho sobre isso, porque ele começou lá praticamente como um office boy e hoje ele voltou como deputado federal, então ele fica muito Que feliz bacana. em falar sobre isso e lá, nasci lá, mas toda a minha atuação, toda a minha vida se desenvolveu aqui em Florianópolis, desde do período mais tenro, como eu falei, da Ficou um ano, né? eu fiquei um ano, então assim, conheço Só nasceu. só nasci, mas assim, em Florianópolis é a cidade que eu amo, é a cidade que eu vivi desde sempre, né? É a cidade que eu constitui amigos, família, enfim. Sim. Então, eu amo muito Floripa. E se percebe porque alguém que nasceu num berço político e alguém que é filho, né, no caso do seu pai, que teve uma carreira que dispensa apresentações, poderia ter seguido muitos outros caminhos. E alguém que opta por ficar na sua cidade, que te acolheu, que te abraçou, apesar de não ter a natural daqui, né, e optar por ser vereador, de fato tem que ter uma empatia muito grande, né, pela cidade. E a gente tem, né, assim, claro, que o exemplo, e ainda mais dentro de casa, faz muita diferença na hora que a gente vai escolher qual carreira trilhar, né? Então, eu tinha um exemplo dentro de casa e claro que eu sou suspeito de falar, mas eu vejo no meu pai um exemplo de conduta que um homem público deve ter, que deve tratar. Ele nunca fez questão que eu fosse político, que eu estivesse político. Ah, né? Eu fiz pelo exemplo, pelo gosto e pelas minhas mãos. Ele sempre fala isso, né, Não foi imposto para não, ti, muito pelo contrário, ele me colocou até alguns obstáculos, me botou algumas reflexões, olha, não é uma vida fácil e a gente sabe que Veja não é, só. porque Você de fato, tu cresceu com ele, né? eu cresci, então, assim, nos momentos de lazer, né, a gente não falava sobre futebol, claro, falava também, mas o assunto recorrente era a política, né? Então, assim, a gente vai acabando se fascinando, gostando da parte, como tu falasse, de governança, de Estado, a gente vai aprendendo isso já na idade mais tenra e aquilo vai aflorando essa vontade de trabalhar com vai o te dando uma público, bagagem. né? Quem gosta de pessoas, então, assim, a vida acabou me encaminhando a isso, por mais que não fosse a minha assim, de início, olha, eu quero fazer isso, eu quero ser político. Acho que é difícil a pessoa, né, que lá de jovem, ou é médico, ou é advogado, mas eu acho que a vida acabou me encaminhando para isso, e eu estou muito feliz com o que eu faço. Sim, já começando pelo berço, né, que nasceu, então tudo já tinha uma trilha aí a seguir, né? Como vereador, o que você vê hoje que é uma prioridade, talvez como advogado, né, de direito administrativo, então só para vocês entenderem bem, o direito administrativo envolve muita parte de licitação, a parte pública, então eu já tinha um contato, antes, né, de ser vereador, muito com a vida pública e com a parte de legalidade, etc. Perfeito. Como vereador, hoje tu está no outro lado do balcão com a parte mais legislativa. Sim. Talvez enfrentando algumas dificuldades que tu enfrentava como advogado, né? Pensando aí na questão de mobilidade, dentre outras questões, como que você vê hoje que pode contribuir, que você vem contribuindo como vereador de alguns feitos seus que tu pensa, poxa, vou facilitar um pouco, vamos desmistificar um pouco a questão aí do advogado administrativo e agora como vereador, tendo essa empatia com essa classe, não só do advogado administrativo, mas com tantos outros fornecedores para órgãos públicos, né, que existem aí, em especial no caso aqui da Prefeitura de Florianópolis também. Olha, minhas principais bandeiras da última eleição, e eu acho que eu consegui exercê-las, eu falava em menos burocracia e mais desenvolvimento. E o direito nos dá essa sensação de legalidade, etc. E não, às vezes não é a quantidade de leis que vai determinar a qualidade da vida do cidadão. E eu vejo isso muito lá dentro da Câmara. Então, sempre que possível, a gente busca no compêndio legislativo facilitar a vida das pessoas. O Estado, claro que eu acho o Estado muito importante, eu acho que ele deve ter o seu tamanho o suficiente para atender as expectativas do cidadão. Eu não sou aquele que o Estado deve ser minúsculo, não. O Estado, ele é importante, mas, claro, dentro de alguns limites. Dentro do seu quadrado. Dentro do seu quadrado. Então, claro, eu assim, aprecio, sim, a livre iniciativa, a economia. Então, assim, eu acho que o Estado não pode atrapalhar o cidadão. Eu acho que o Estado não pode atrapalhar o cidadão. Infelizmente,
o nosso direito administrativo, que é um emaranhado de legislações, tu sabe disso, que tu também trabalha com isso, às vezes acaba até atrapalhando um pouco a vida do cidadão, a vida de quem quer empreender, e é justamente isso que eu combato. Tento combater lá na Câmara, às vezes, por vezes, revogando algumas legislações que não fazem mais sentido. A gente tem que evoluir, né? A gente não pode ficar com aquilo. Nossa Constituição também trouxe uma série de deveres, uma série de direitos também, muitos direitos, e é difícil o Estado dar conta de conciliar todos os deveres, enfim. E outro ponto que é importante, a pactuação a federativa do Brasil também é uma coisa que ainda não está bem resolvida. A gente tem mais de 30 anos de Constituição, muito mais, e até hoje não está bem resolvida essa questão. O município tem muitas responsabilidades e a gente sabe que a menor fatia da receita tributária vem para o município. A maior parte fica concentrada lá onde eu nasci, lá na União, e poucas responsabilidades. Estado, mesma coisa. E o município, a gente sabe que tem muitas responsabilidades, quase que todas, né? As pessoas vivem no município, não vivem na União, não vivem no Estado. Então, o recurso que fica então essa bagagem não é minha, compatível. então essa bagagem minha é importante, sim, para entender isso e fazer, né, na medida do possível. Claro que o vereador não faz tudo, o vereador é uma liderança de um outro perfil, que é aquela liderança mais próxima da gente, que faz as coisas mais básicas do dia a dia da pessoa, que é o quê? Quer ver como é que tá a rua, quer ver como é que tá o poste e tal. Claro que eu ajuda a fiscalizar, ajuda a com os fiscalizar, olhos da sociedade. que é super importante também esse papel do vereador. Se eu não me engano, você tem até um WhatsApp Tem. público para... A- Eu sabia que tinha alguém da Câmara ali, então legal, Não, parabéns pela iniciativa. Não, alguns vereadores possuem, e vou te falar que é uma ferramenta muito bacana. Uma ferramenta muito bacana. Aproxima muito o cidadão. Porque tu imagina antigamente, né? Isso antigamente eu digo há 20 anos atrás. Para tu falar com o teu representante era uma coisa assim muito difícil. Ainda que fosse um vereador, que é o mais próximo tava lá em cima. Tava lá em cima, então, poxa, tu tem que agendar um horário com ele, tu tem que esperar a agenda. Hoje tá muito fácil pro eleitor, pro cidadão, acompanhar o seu representante. E tem rede social, né? Tem rede social. Você é bem ativo. Tá muito fácil. A pessoa vê um post meu, vai lá e comenta, critica, sugere, claro. Na minha rua também. Na minha rua. Né? Isso Coisa simples, mas que podem mudar a rotina da... Depois eu vou te mostrar aqui minhas mensagens pessoais do Instagram. Muita gente falando isso. Poxa, João, a gente dá publicidade àquilo que a gente pede, que a gente consegue resolver dentro da prefeitura, e as pessoas do bairro, de ruas vizinhas, etc. Pô, João, faz na minha rua também. Então, assim, eu vou te dizer que a tecnologia, ela ajuda muito nessa questão também da atuação do vereador, e o cidadão não sabe o poder que tem nas mãos. Então, assim, hoje está muito fácil, e não só com o vereador, com o prefeito. O prefeito, tu acha que ele não olha comentário nas redes sociais? Olha sim. Ele olha sim, as mensagens também pessoais, o deputado, etc. Se a sociedade soubesse o poder que ela tem nas mãos, ali no celular, na própria rede social, hoje está muito mais fácil tu acompanhar o trabalho do teu representante, né? Fiscalizar. Qualquer fiscalizar, justamente é isso. O nosso papel como cidadão não está só lá em votar. Isso é um pedacinho pequeno da nosso dever de cidadania. Nosso dever de cidadania é acompanhar, fiscalizar, assim como eu fiscalizo, como meu dever fiscalizar a prefeitura, é dever do cidadão, aquele que conferiu o voto em mim, não só ele, né, todos os demais, de fiscalizar, olha, como é que está a atuação. Claro que nas eleições a gente vai ter o veredito, né, se a população gostou ou não do nosso trabalho, mas ela pode acompanhar em tempo real, não precisa esperar 4 anos até ter que votar de novo no seu representante. Ela pode ver os projetos, né? Só por projetos, não, mas tem o dia a dia. Tem o dia a dia, total. O projeto é uma consequência de... Total, né? E também não é todo projeto que a gente vai abraçar. Mas assim, tá ali em tempo real. Hoje está muito fácil da pessoa participar da política. A política é estigmatizada, né? É importante falar isso. Poxa, todo político... Não, eu vou te dizer que volto a falar, né? Eu sou da classe, mas posso falar com a maior tranquilidade. É exceção. Como na advocacia, que somos advogados... Todas as áreas. Todas as áreas têm bons e maus profissionais, perdão.
Então, na política também é dessa forma. E se houver uma fiscalização, um acompanhamento da população, fica ainda mais difícil de deixar aflorarem esses bons Tu profissionais. sabe que um dos motivos que a gente desenvolveu o podcast, Papo de Governo, é justamente mostrar este lado, né, sem o estigma para a sociedade, de como se utilizar do político da forma correta, como se comunicar com o político da forma correta e evitar questões que só envolvem, às vezes, fake news, né, que vão desabonar e, às vezes, prejudicam muito mais do que podem contribuir. E aí até vai para uma pergunta. Falei fake news, a gente estava falando de internet, interação ali através, inclusive, do WhatsApp, que é um outro canal Que é mais direcionado ainda para a comunicação. A rede social, tu acredita que pro político, ela veio para ajudar? Você comentou, né? Antes, ou na época do seu pai, não tinha tanto, né? Era diferente a forma, inclusive, de fazer política. E hoje, com o advento da internet, da rede social, mais contribuiu ou mais prejudicou? Porque a gente sabe, né? Hoje tem as extremas, sejam, né, dos pontos. Polos. E aí, às vezes, sai num Fantástico da Vida, num outro programa da vida, dizendo que o quanto que aquilo foi prejudicial para alguém, porque não era uma inverdade, e às vezes estraga a vida de uma pessoa, né? A gente vai indo pro lado direito, faz um trânsito julgado, sem, na verdade, analisar todos os fatos. Não, muito legal essa tua pergunta. De fato, é uma tese de mestrado, de doutorado. A rede social tem pontos positivos, como esse que eu falei, a tua facilidade de acompanhar o trabalho do teu representante, de cobrar, mas também ela... Perde um pouco a liberdade. Também, assim, porque... Pessoal, como né? tu falasse, é do povo. o político, o que ele tem? Ele tem a credibilidade. E às vezes, com uma notícia falsa, como tu falaste da fake news, tu acaba atrapalhando todo um trabalho de uma vida daquele cidadão. Então, de fato, não é fácil, não é uma pergunta fácil. De fato, eu acho que a rede social também tem que avançar, sim, em alguns controles, porque no momento que tu acaba manchando a carreira, a vida de alguém que esteja na vida pública, é difícil de tu reconstruir. Isso nem é aquela analogia com o travesseiro de penas. Como é que tu vai, depois que tu abriu e rasgou o travesseiro de penas, como é que tu vai... Tu não consegue mais... A gente tem que ter muito cuidado. Recolher todas as penas. Então, tem que ter muito cuidado e aqueles... Eu vejo que os tribunais superiores, especialmente o eleitoral, na fala dos presidentes, vão se debruçar bastante nisso, na questão da campanha negativa, não é o meu perfil falar mal dos meus adversários, dos meus concorrentes. Eu sou de falar bem de mim, daquilo que eu faço e tentar aprimorar aquilo que eu faço, mas tem muita gente que, infelizmente, a gente sabe que o país está dividido. Sim. Né? A gente sabe que o país está dividido. Se utiliza Se utiliza disso para desqualificar o trabalho do seu adversário e até às vezes esquece de falar daquilo que é mais importante. E do jeito que o país está, também, infelizmente, a gente acaba ficando muito mais nos costumes do que propriamente naquilo que é importante, que é a educação, que é a saúde, que é a infraestrutura. Sim. Né? Que é isso que vai melhorar ou atrapalhar a vida do cidadão. As pautas de costume são importantes para algumas pessoas, são importantes, né? A gente também tem os nossos valores, mas infelizmente essa briga polarizada às vezes acaba partindo só para esse campo e aquilo que é mais útil, fundamental. Que é o mais importante acaba não sendo discutido, né? Sim. Você aqui em Florianópolis desde quando nasceu e no caso é uma cidade que naturalmente é muito benquista para o turismo, né? Tava comentando antes, gaúchos, argentinos, veio pessoal do Paraná, enfim, Sul, Centro-Oeste, Brasil todo, Nordeste, Mato Grosso, vem para cá, mas por outro lado parece que em proporção de outras cidades que tem um litoral vasto, não é tão explorado financeiramente, né? Seja por empresários, enfim, salvo algumas casas que já são tradicionais, casas noturnas aí que o pessoal conhece. Mas até desculpa te atrapalhar, até aquilo que a gente tem de bom, a gente acaba, a Florianópolis, por essa vocação e por essa disputa, às vezes ideológica, acaba até atrapalhando.
os beach clubs, que na minha modesta opinião, é um atrativo que também levava o nome de Florianópolis a todos os lugares do mundo. As pessoas vinham para Jurerê não só porque Jurerê é bonito, não, por causa dos beach clubs, etc. Jurerê é o que é, por essa badalação e etc. É uma verdade. E a Associação de Moradores do Jurerê foi a que entrou com a ação para demolir boa parte dos beach clubs. Então, a gente conversar isso também... Que é o que traz o recurso, né? Mas é isso que eu ia te perguntar. Tem algo que você acredita como vereador, não, ainda não cheguei no presidente da Câmara, Tá. mas como vereador que tu acredita que dá para melhorar, que envolve o turismo de Florianópolis? Olha, dá para melhorar muito, dá para melhorar muito. Hoje, por coincidência, recebi lá na Câmara o Vinícius Lumetz, ex-ministro do Turismo, ex-presidente da Embratur, e a gente conversou sobre isso. A falta de equipamentos que atraiam as pessoas. Florianópolis é linda, é maravilhosa, mas infelizmente está só focada nisso. Então a pessoa vai lá na praia e depois vai fazer o quê? Hoje qualquer cidade, assim, não estou falando porque eu quero que melhore. Balneário Camboriú. Olha a questão da atratividade de Balneário Camboriú. Tem vários tipos de passeios, tem o bondinho, tem agora o Parque dos Dinossauros, tem o aquário e Florianópolis. Tirando as nossas belezas naturais, que, claro, são maravilhosas. Lembrando que isso traz investimento, traz recurso, traz, por consequência, também mais imposto que é sendo pago e é revertido na cidade. Né? É uma roda gigante, né? É uma roda gigante. A gente, tendo esse tipo de atração aqui em Florianópolis, a gente traz o bom turismo. Traz o consumo. Traz o consumo, traz o turista que tem a condição de gastar. Tu gastando, tu se hospedando no hotel, tu tá pagando ISS, o hotel tá pagando ISS pro município. Ah, tu saiu, tu fosse no restaurante, tu tá pagando ICMS, tu tá pagando ISS, tu tá pagando... Então, Mercado da esquina. E o turismo quase tudo é serviço, então seriam basicamente tributos voltados ao município, imposto sobre serviço. E que, assim, eu volto a falar, eu acho que a gente tem a sorte de ser esse paraíso natural que todas as pessoas querem estar. Mas é muito pouco, eu acho que Florianópolis tinha que avançar muito mais, por exemplo, Marina. Né? Tu vê a quantidade de ações que tentam frear o licenciamento da Marina. O MPF, infelizmente, entrou dizendo que não, olha, todo aquele trabalho que foi feito até agora no IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, não vale nada, tem que ser licenciado no IBAMA. Então, assim, são muitos ataques. Retardam demais. Retardam demais e assim, ó, vamos lá. O Brasil, o mundo inteiro mostra que a gente vive numa ilha, vivemos numa ilha, né? Em que pese a parte continental. A gente vive de costas pro mar e a economia do mar é uma economia super importante que Florianópolis não vive. Então tu vai lá na Marina da Glória, tu vai lá em Salvador, tu vai em Balneário Camboriú, Marina Tedesco, então assim, que volta a falar, traz pessoas... Inclusive é ponto turístico. É ponto turístico e que traz o alto investimento, traz pessoas com capacidade de investimento. Ninguém vai usar uma marina, né, que não tem uma capacidade financeira para devolver à cidade aquilo. Então, claro, há um dano ambiental, claro que há, mas esse dano tem que ser mitigado e tem que ser visto não só o ponto, somente pelo aspecto ambiental, tem que ser visto pelo todo o aspecto. Vai gerar quantos empregos? Será que isso é importante para Florianópolis ou não é? A gente tem pleno emprego? Não tem. Então, assim, a qualificação que traz também, como eu falei, as atrações e etc. Então, assim, Florianópolis ainda, infelizmente, né, e a gente luta para que isso aconteça, a gente sabe que não é um processo que estalamos os dedos, né, amanhã tá tudo... Não, a gente sabe que não. Mas a gente, como representante do povo aqui de Florianópolis, vou sempre lutar para que a gente tenha bons projetos e que a gente traga essas coisas internacionais, esses bons exemplos internacionais, nacionais, a gente tem que trazer para cá. A gente não pode continuar com o nosso turismo só baseado na beleza natural. Sim. Até porque trazendo consumo vai trazer o recurso. Claro! Enfim, eu tenho um dano, mas tem a contrapartida também que pode minorar esse dano, que vai compensar esse dano. Hoje em dia é previsto isso, né? Isso é natural. Isso é natural. Né? Se a gente ficar baseado só na questão da beleza natural, e é isso que achar que vai... Não vai. Né? Eu acho que é um turismo
que com o tempo ele é predatório. É predatório, porque as pessoas vão vir, acabar poluindo as praias, poluindo, sujando as praias. É um turismo que eu vejo que é predatório. Diferente desse turismo. Que já acontece, mas precisa de recurso Também para poder corrigir. Outra mito. Olha, tem que ser preservado. Preservar custa dinheiro. É. Preservar custa dinheiro. Isso parece que não tá na cabeça de algumas pessoas. Fiscalizar Custa dinheiro. Tu tem que ter o fiscal da Floran para que haja. Então, se tu fizer a lógica inversa, não, vamos preservar, mas uma preservação sustentável. Né? Vamos usar as nossas belezas naturais. Poxa, é tão legal quando tu faz um passeio por dentro de um parque. Florianópolis, infelizmente, a gente tem um parque lá do Morro da Cruz, que é público, mas que não tem investimento zero. Então, se fosse feita uma parceria público-privada, uma concessão de algum tipo, poxa, que legal, entendeu? O particular vai lá, gera empregos, claro, gera o seu lucro, ninguém trabalha de graça, mas que com parte desse lucro seja revertido para a própria preservação do meio ambiente daquele parque. E eu vejo que Florianópolis, infelizmente, ainda engatinha nesse tipo de turismo que é tão importante para a gente. Você citou um fato muito relevante. Muitos municípios estão se utilizando, eu vejo que Florianópolis, de fato, está engatinhando ainda, que é a parte das PPPs e das concessões, né? E, inclusive, que envolve o turismo. A gente pensa, mas não tem empresário. Quando a gente fala de PPPs e concessões, a gente está falando do mundo inteiro. A gente abre uma oportunidade onde o município ele tem que fazer a gestão e o recurso vem do ente privado. Então, só que, devido a algumas burocracias, a capacidade, o vereador tem... A capacidade de investimento, né? A gente tem as despesas obrigatórias, que são muito altas, e o endividamento com folha, etc., quase que toma um orçamento inteiro da Prefeitura, do Estado e da União. Então, a capacidade de investimento é quase que limitada, é muito pouca. Então, se a gente não buscar na iniciativa privada esse recurso para dar o start, fazer as obras necessárias, que depois, como eu falei, o próprio lucro vai ser revertido ao município, né? E fora isso, a questão dos impostos, fora a questão dos empregos. Então, esse é o meu estilo, né? De progresso sustentável. Sim, para a evolução e para o crescimento. Perfeito. Até porque... Florianópolis é a terceira capital que mais cresceu, né? Do último censo. Não vai parar de crescer. Agora, a gente tem que pensar qual que é a capital que a gente quer para o futuro. Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, a gente aprovou um plano diretor pensando nisso agora há pouco tempo. Então, a gente tem que fazer bem ordenado, né? Vai continuar crescendo. Que tipo de pessoa que a gente quer conviver, trazer para cá? Que tipo de emprego quer gerar? Isso tem que ser pensado agora. E até porque, literalmente, estamos falando de uma ilha, né? Salva a parte do continente. A gente está falando de uma ilha, então tem que ser tudo muito, muito estratégico. Perfeito. Perfeito. E não dá para limitar, porque as pessoas... Quem não quer morar em Florianópolis? Né? A gente viaja, tu viajas, todo mundo quer saber, poxa, como é que é Florianópolis? Às vezes a gente vai pegar um Uber, estive em Brasília faz umas 3 semanas. É bonito igual o Rio, mas é mais seguro. Cara, e isso é notório, todo mundo sabe disso. Né? Então todo mundo tem um interesse. Só que eu volto a falar, se a gente não tiver um planejamento e um planejamento adequado, Florianópolis vai continuar crescendo. A gente não vai implodir as pontes e botar uma cancela ali no continente. Então a gente tem que fazer com que as pessoas que venham para cá, que tenham um compromisso com a cidade, né? Que venham para agregar, não que venham para trabalhar. Exato. E agora indo para a parte presidente da Câmara, creio que é um desafio enorme, porque ele exige do político tudo que envolve o conceito de ser político. Afinal, tu está tratando ali no Legislativo com todos os partidos, né, com todos os pensamentos. Como que está sendo para ti essa experiência, que eu acredito que está te dando uma bagagem enorme em tratar com mentalidades, com pensamentos tão diversos dentro da Câmara de Vereadores, que não é só uma particularidade para esta Câmara, né, para todas as outras, mas para o presidente, acredito que é um desafio à parte. O exercício da presidência é o exercício pleno da democracia e da política. Exato. Eu gosto muito, como eu falei, eu sou apaixonado por política. Então, ser presidente da Câmara Municipal, para mim, é uma honra enorme e qual eu gosto.
Claro que antes de ser presidente, a gente pensava só no bônus de ser presidente. Daí a gente imaginava, puxa, ser presidente é legal, tu consegue conciliar com teus colegas, etc. As vontades. Transita por tudo. Transita. Claro que também tem não vou dizer um lado negativo, mas um lado burocrático e que a gente tem que dar atenção, que também é toda a questão do funcionamento da casa, dos funcionários, a parte de direito administrativo, que eu acho que tu não gosta tanto também, a gente gosta mais do outro lado do direito administrativo, mas que também consome um tempo bastante grande da gente. Mas é muito legal. Eu fui eleito numa eleição de presidente da Câmara 12-11, foi uma eleição bem disputada, eu era um azarão total, né? Até por ser o meu primeiro mandato. Pois é bem meteórico. É bem meteórico e assim... Meteórico em partes. Não, né? na verdade... Na parte oficial, porque se tu for ver... Não, sim, eu alguém tenho uma bagagem, que tinha, claro. né, toda uma vida já construída com isso. Isso... Advogado na área administrativa... E eu tenho certeza que isso me ajudou, né? A primeira... Claro, era o meu primeiro mandato, mas as pessoas já... Poxa, o João tem uma bagagem. Exatamente. O Adrianinho... Porque isso assusta, né, a via política também. O vereador Adrianinho, ele fala uma coisa que é muito engraçada, mas eu vou falar aqui pra vocês. Ele fala assim, ó, vocês não podem desdenhar o João. O João, quando abriu o olhinho, já olhou pro lado, já tinha um político do lado. Que era meu pai, ele fala isso brincando, mas é justamente nesse sentido que tu estavas falando. Então, tento ser muito democrático. Ah, em mim votaram a vereadora Manu, que é do Novo, o vereador Afrânio, que é do PSOL, partidos de centro, como o vereador Marquinhos, que era do PSD, agora está conosco no MDB, o vereador Mamá, que é do União. Então, assim, foi uma miscelânea, né, de partidos que me apoiaram. Mas deve ser um reconhecimento muito bacana. Muito, né? muito. Eu fico... Porque uma coisa é tu trabalhar com um partido, ter o apoio daquele partido que você sempre trabalhou, mas por outro lado, Não, eu fico tu muito... vê os outros partidos... Eu fico muito honrado quando, no meu discurso de vitória, não foi nem de posse, no meu discurso de vitória, já falei no mesmo dia que eu ganhei a eleição, que eu ia governar para os 23, que me incluindo, são 23 vereadores aqui em Floripa. Eu tento fazer isso, eu tento... o mandato, eu acho que é sagrado, porque é conferido pelo povo e o poder emana do povo. Então eu tento, como presidente, dar o máximo de liberdade e capacidade para que todos os vereadores exerçam o seu mandato na plenitude. É isso que eu tento fazer, independente do partido, se é o que eu concordo, se é o que eu não concordo, se é meu amigo, se não é tão meu amigo. Todos eles têm o mesmo direito, né? Que é de ir lá e legislar e fiscalizar na plenitude. Então é isso que eu tento fazer, seja ele o vereador de partido que seja. Quando você assumiu a presidência, o que você viu assim? Nossa, esse aqui é a minha primeira prioridade, né? Que eu, como vereador antes, ou até mesmo quando não era, você acompanhava a Câmara, né? E agora, tendo a oportunidade de ser o presidente, o que tu pensou assim? Não, isso aqui é alguma coisa que eu quero implementar, que eu acho que vai ser interessante, pode dar uma certa fluidez, enfim, o que você acreditou que seria fundamental implementar? Duas coisas de plano me desafiaram. Uma era justamente essa de fazer com que todos os vereadores, não só da base ou só da oposição, eu acho que volto a falar, tu tem que garantir o exercício pleno do mandato do vereador independente. Eu acho que isso me incomodava muito, porque eu via que a Câmara era feita só para alguns, né? Isso me incomodava e eu acho que eu consegui desmistificar isso. Eu acho que eu consegui Deixar mais democrático. deixar mais democrático. Eu acho que, enfim, eu tenho uma boa relação hoje com todos os vereadores, graças a Deus. E outra coisa que também, até por esse lado de direito público e de gostar de pessoas, eu vi que a Câmara era muito interna corporis, era muito fechada. Quando eu cheguei, não, eu quero que a população esteja presente aqui conosco. Então a gente fez o balcão da cidadania, funcionava lá dentro a polícia científica na emissão de RG, mas era muito tímido. A gente tinha um guichê, hoje a gente tem 4, a gente tem mais de 120 atendimentos por dia, só da polícia científica. E mais do que isso, é a única Câmara do país que um defensor público fica lá. Então, a gente tem uma defensoria, um ponto da defensoria pública, isso é muito bacana também, até como advogado, a gente quer garantir o acesso à justiça, e a gente sabe que às vezes o gabinete do vereador não tem um advogado, enfim, e as pessoas mais vulneráveis precisam disso. Então, poxa, é a única Câmara do país que tem um postinho da Defensoria Pública, a Procuradoria da Mulher, balcão de currículos.
que não é, o escritório de projetos, que a gente também auxilia tanto na montagem de entidades, no acompanhamento das entidades, a fomentação também da questão dos editais de recurso, a prestação de contas. Então, assim, eu queria fazer a nossa Câmara, e eu acho que eu consegui fazer isso nesses um ano e pouco que eu estou lá na frente da Câmara, é tornar a Câmara de portas abertas, né? E o Balcão de Cidadania, só o ano passado foram mais de 20 mil atendimentos. Então, eu fico... Foi um giro de 300. Nossa, eu fico muito feliz, porque vulgarmente é conhecida as nossas casas legislativas como Casa do Povo. Só que Casa do Povo tem pouco de Casa do Povo, porque é uma burocracia, tu ia na Assembleia, tu ia em qualquer lugar, é uma burocracia para tu acessar, e eu acho que... Só se iria em temas polêmicos e olha lá. Perfeito, entendeu? Então eu quero que eu quero que seja rotineiro, as pessoas tenham interesse de ir lá. Então, com esse serviço que a gente fez, que não são não são responsabilidades, olha, a Câmara tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Mas o vereador não tem que fazer só aquilo que está no papel. A gente tem que estar preocupado com a sociedade num todo, né? Se eu fizer só aquele meu trabalhinho de, vou só legislar e só fiscalizar o município, eu acho que é muito pouco. A gente tem que estar no bairro, reivindicando as coisas, ouvindo o cidadão. A gente está lá por causa deles, né? E tá aberto ao mesmo tempo para escutá-los. Todos. Assim, a sociedade tem que vir para dentro, de fato, já que, como você comentou, né, existe a nomenclatura cultural de Casa do Povo, mas pouco se frequenta por ambos os lados, né? Não vamos culpar também só a Câmara, mas o próprio povo, ele lembra muito do candidato agora, inclusive tem a facilidade da rede social, mas a Câmara é uma forma muito forte de mostrar sua voz, né? Além da urna lá, tem um projeto, vou lá ver, vou entender melhor, porque você vai escutar o projeto na íntegra, muitas vezes somente lá. E às vezes lendo tu não consegue ter tanta... Não, assim, a gente... Eu até me coloco nessa situação, porque antes eu também frequentava muito pouco a Câmara. Frequentava mais o Executivo, enfim, e frequentava pouco a Câmara. Às vezes a gente escuta uma notícia, poxa, não vai adiantar absolutamente nada tu dar aquela bravata assim no sofá. Já foi. Já foi. Então, assim, eu volto a falar, a facilidade de acesso é muito grande. Se tu não concorda com alguma coisa, não adianta tu ir lá me xingar na rede social, isso também não vai adiantar. Agora, marca um horário com o teu vereador. Coloca a tua posição. É só uma posição pessoal, não é uma posição de comunidade. A gente tá lá, é o termômetro do povo. A gente tá lá representando uma parcela da sociedade. Então, seria muito interessante que a população fizesse isso. Eu volto a falar. Você acredita hoje que a Câmara, com as 23 casas ali, estão abertas para receber? Total. Eu não falo isso só por mim, não. Eu vejo, e te falo isso em todos os lugares que eu dou entrevista, que eu participo, faço podcast. Todos os outros vereadores são muito trabalhadores. E vejo que a facilidade de acesso que as pessoas têm comigo também funciona com os outros vereadores. Volto a falar, aquele vereador que se fecha no seu próprio mandato e não escuta as ruas, a tendência dele é que quando da eleição, quando do novo exame, as pessoas não vão votar nele. Vão cobrar, entendeu? E é isso, o instrumento que a gente tem de colocar representante, tirar representante, eu voto. Se a pessoa se fechar, então a tendência é que não se reeleja. Sim, justamente por não escutar o que os seus eleitores e seus futuros eleitores... Assim, a gente, claro que a gente coloca nosso DNA naquilo que a gente pensa, com certeza, mas as pessoas, qualquer pessoa, independente da profissão, também é moldado pelo ambiente que vive. Se as pessoas que estão comigo acham que determinado caminho é o melhor, normalmente é aquele que o vereador vai escolher. Né? Porque a gente volta a falar, a gente está representando uma parte da sociedade. E se o ambiente que a gente vive indica um caminho, é difícil que o vereador vá por outro caminho. Na prática, como presidente, acredito que tem momentos que os ânimos estão mais aflorados. Vamos lá. Como é que é para você conviver, para resolver esse tipo de conflito, né? De troca de opiniões diversas, enfim, nessa rotina? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade que tu acaba assumindo. Afinal, tu tem que entregar para a sociedade que o legislativo consiga corresponder com a sua função principal. Porém, a gente vive
em épocas polarizadas, né, acaloradas, enfim, como é que é isso sair um pouco talvez até do presidente, Não, mas... né, e entra aqui o advogado, o conciliador, O psicólogo. o psicólogo. Não, assim, ó, de fato é um desafio. O presidente tem que sim exercer esse tipo de função. É complicado. Vai junto no pacote, né? Vai junto no pacote para mediar conflitos. A gente sabe que a política também gera muito conflito. A diferença ideológica gera muito conflito. Hoje é o que mais gera conflitos. Não é o meu perfil, volto a falar, o meu perfil não é dispor o teu colega, o teu adversário, Só que, infelizmente, existem vereadores que não, que Aqui a gente tá falando de 23, 22, né, se você. Então, Então, assim, acontece muito. O que eu tento pedir sempre é que haja respeito com a pessoa e com a família do vereador. E ele não abre mão disso. Mas, infelizmente, mesmo assim... Saindo dali, seguem amigos ou não? Tem situações que... Tem situações que... Ideológicas tem que alguns, distanciam mesmo. Tem alguns que vão lá... Entrando um pouco no bastidor fazem, aqui da Câmara. Mas é legal. Tem uns que fazem um teatro, né? Que vão lá e... Faz parte faz parte do perfil, mas acaba sim tendo uma rusga pessoal, inclusive fora da Câmara, né? Eu volto a falar, o meu estilo de política é o de tu falar bem de si. E tu só atacar, tu não constrói. Quem só fala mal, provavelmente não tá construindo muito pouco. E talvez tu tá levando audiência pro teu adversário. Então, assim, mas de fato, como presidente, tem algumas situações que um vereador leva lá um brinquedo, alguma coisa do tipo. Uma provocação. Uma provocação e a gente tenta como presidente, né? Não tem nada, nosso regimento não é tão esmiuçado a ponto de proibir esse tipo de conduta. Mas eu tento lá como presidente falar, poxa, cara, será que é o melhor caminho de tu colocar a tua opinião? Né? Mas infelizmente isso tem bastante ali dentro da Câmara. Acontece. E agora, indo mais, tanto para o final do podcast, como também do mandato, enfim, como é que você vê essa questão acredito que tem desafio, né? Que ainda quero concluir, fiz bastante coisa, como você já comentou, né? A parte do acesso, a informação, transformar um pouco mais com a cara do povo de fato. Eu vejo que são barreiras que você já conseguiu ultrapassar. Legal. O que você visualiza que talvez ainda dá para ser feito e que você tem eu acho meta que eu acho que eu me vejo um vereador um pouco mais técnico até pela minha formação do que propriamente um zelador de bairro, que é super importante, né? Aquele vereador também que cuida do seu bairro, que reivindica na prefeitura aquelas obras de melhoria, isso é importante, sim. Mas eu vejo que Florianópolis até por estar na vanguarda, é a cidade mais empreendedora do país, é a cidade mais inteligente do país. Eu acho que a gente é muito avançado em alguns pontos e ainda muito atrasados em outros. Então, a gente falou do turismo, tem toda a razão, nesse ponto é super importante. A gente carece de equipamentos de atratividade internacional. Nossa mobilidade, claro, prejudicada pela geografia do nosso município, mas que eu acho que existem outras soluções importantes, claro que depende de investimento, mas tem que ter, por exemplo, transporte marítimo. Como é que uma ilha não tem transporte marítimo? Em qualquer lugar do mundo que tu vá e que seja, que tenha espelho d'água próximo, tem. Poxa, será que não seria legal um ferry-boat no norte da ilha que ligaria lá a Biguaçu e no sul da ilha que ligaria a Palhoça? Será que não seria mais uma forma? Porque no verão ninguém anda aqui. Ninguém anda. Então, assim, são e não precisa ir longe. Se eu não me engano, tu pega lá em Porto Alegre, entre uma cidade e outra. Canoas, tem a balsa, enfim. Em qualquer lugar do país e do mundo. É verdade, é uma coisa que às vezes a gente está olhando tanto para a natureza aqui, que tu esquece detalhes que ajudaria a fluidez, né? Às vezes é por causa disso, por esse excesso de controle que o prefeito vai lá e lança e daí tu demora 10 anos para obter um licenciamento ambiental e aí talvez dependa do investimento e aí até às vezes a falta de um secretário técnico que entenda de licitações, que entenda de concessões públicas
para fazer também um trabalho bacana nesse sentido. Então, assim, Florianópolis, infelizmente, ainda está muito atrasado nesse ponto, né? Eu acho que o transporte marítimo ele tem que acontecer em Florianópolis, eu luto por isso. Não é fácil, porque o vereador cobra, reclama, mas quem tem, né, quem tem o papel, inclusive constitucional, de fazer isso é o executivo. Mas eu acho que a gente tem que avançar nisso. Outra coisa que me incomoda muito ainda é a questão do saneamento. É básico, a gente tem menos de 60% de esgotamento sanitário na nossa capital, comparado com as outras capitais, inclusive as do Nordeste. A gente ainda está muito aquém, e não é culpa só da concessionária, só do cidadão, só da prefeitura, é culpa de todos. Uma culpa é compartilhada. O cidadão é aquele que liga o seu esgoto na pluvial, é tão responsável quanto qualquer outro. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o prefeito, a gente aprovou na Câmara o Pacto pelo Saneamento. Eu acho que a gente tem que efetivar isso, a gente tem que custear isso. Depende de recursos, né? Isso depende de bastante recursos, tem que ter parceria da União, parceria dos estados, mas que o próprio município faça as obras necessárias, né? Da ligação no esgoto. Destinação final, que também é outro tabu gigantesco aqui em Florianópolis. A gente tem lá uma estação que está sendo construída e antes dela ser terminada já estava sendo discutido, olha, não, vamos embargar a obra porque a gente não sabe onde é que vai ser a destinação. Enquanto a obra está embargada, enquanto não há destinação, o esgoto vai in natura. Então, exato, às vezes essa preocupação exacerbada, tu acaba fazendo o efeito contrário. Poxa, a destinação final da estação é importante, claro que é importante, mas aquela estação... já daria para minimizar um pouco o impacto. 98% do tratamento terciário. Então, poxa, o que a gente prefere? Que continue sendo lançado do jeito que está? Mas bom, é na Baía Sul? É no próprio Rio? Ou vamos fazer esqueci o nome agora, a tubulação que joga no mar, esqueci o nome, enfim. Mas esses problemas têm que serem enfrentados e como presidente da Câmara ou como vereador, que a gente, sou pré-candidato a vereador, a gente tem que sim bater e cobrar do executivo. Eu acho que podemos contar contigo, fazendo um parênteses, contar contigo para a reeleição. Seus eleitores não vá fugir do... Não. Pelo contrário. Não, muito pelo contrário, eu volto a falar, eu estou aberto. No meu gabinete lá, é o 11º na Câmara de Vereadores. Me procurem, acessem minhas redes sociais, João Kubalcini, tanto no Instagram, no Facebook. Ainda não entrei no TikTok, mas é uma outra ferramenta aí que vários outros atores políticos têm entrado e talvez a gente tenha que entrar, porque até o público mais jovem esteja mais nessa ferramenta. Mas a gente tá lá, como eu falei, a gente tá lá pela população. Então, se a população acha que é interessante isso ou aquilo, tem que me procurar. E se eu achar que é importante sim a Florianópolis, tenha certeza que conte comigo que eu vou cobrar sim. Não, bacana. Tem muitos discursos de que tá bom, é o suficiente que a natureza tem, mas muitas cidades evoluindo e Florianópolis às vezes pode ficar para trás. São essas coisas assim que eu te falei. Por exemplo, poxa, Florianópolis é a capital com a maior quantidade de Mata Atlântica preservada. Isso é ótimo, maravilhoso. A gente quer continuar assim, queremos. Por que a gente não faz então um turismo, por exemplo, sustentável? Sim. Por que a gente não traz as pessoas para admirarem isso? Hoje não, hoje fica, claro, a gente visualiza de fora, né, da zona de amortecimento. Poxa, que legal, que bonito. Mas, inclusive, isso pode servir de educação ambiental, o turismo ambiental, coisas que a gente não faz e que se a gente explorasse, tenho certeza que seria mais fácil a gente até combater o desmatamento, enfim, mais fácil de preservar. Converter em benefícios, né? Inclusive para o meio ambiente. E aí deixo a dica aqui, inclusive, para você, do executivo, para os secretários, o que a gente está dizendo aqui que existem muitas possibilidades, não é que não é feito ou porque vocês não tenham condições de fazerem, mas são tantas responsabilidades e são tantas inovações que às vezes a contratação de uma consultoria, seja do Instituto, seja da Russell, pode solucionar a fazer um meio de campo, né, entre o órgão público, entre o ente privado, aí sejam com as concessões, com as PPPs, para trazer benefícios. Às vezes eu não sei, mas como que vai converter o imposto? Para onde é que vai? Isso tem estudos, que um deles se chama PMI, que tu faz cadernos, tu elabora...
que tu vai mostrar tudo para onde vai. Então, assim, executivo, vão atrás desses especialistas. Assim, Não precisa ser nós, tá? Pode ser outros, mas que vai trazer benefício. Se tu colocares numa planilha, o custo de uma consultoria é ínfimo, perto daquilo que vai trazer de retorno à cidade. Eu volto a falar, e às vezes falta um pouquinho de coragem ao gestor público, e Sai coragem da zona de conforto. sair da zona de conforto, coragem e também essa tecnicidade que o direito nos impõe e que às vezes não às vezes aquele advogado especialista... Não é bem da área. Né? Tá no dia a dia, então assim, poxa, é importante sim que a gente faça isso, que a gente esteja sempre se atualizando, porque isso a curtíssimo prazo volta para a cidade. Não, beleza. Fernando, a gente está caminhando para o final. Queria que você deixasse uma mensagem, algum recado, seja para o seu eleitor ou até mesmo para algum candidato que venha, que você queira, que esteja presidindo a casa aí, talvez num próximo mandato. Aquela frase que você queria ter escutado, que é coisas que você está enfrentando hoje, ou quem sabe por teu pai ser do meio, você escutou e que para ti foi muito útil e você usa até hoje, assim, para sua ideologia. Olha, uma coisa que eu escutei um tempo atrás, e eu acho que ela se adequa. Não existe a política velha ou a política nova, não existe a boa política e a má política. Existe o bom cidadão e o cidadão ruim. A política, a gente exerce em todas as horas do nosso dia. Seja na tua casa, com a tua esposa, com a tua família. Seja no momento que tu acende a luz, porque a luz chegou ali porque uma concessionária colocou a luz lá, ou enfim, alguém do governo. Então a política a gente exerce todos os segundos do dia. Então é não demonizar a política. Pelo contrário, é querer fazer parte da política. Se aliar. Se tu achas que tu és um bom cidadão, que tu tens caráter, então participe da política. A gente precisa de boas pessoas na política. Porque a política é justamente isso, é o conjunto, é o pacto social lá do Rousseau, é isso. A gente doa um pouquinho da nossa liberdade individual para viver em conjunto. E se tu só delegar e não cuidar daquilo, ou até demonizar aquilo, a tendência é que seja totalmente contrário daquilo que tu imaginas. Então, se tu és um cara do bem, cara, participe, construa, né? É isso, eu gosto da boa política. Não, beleza. Pessoal, muito obrigado pelas tuas palavras. Imagina, eu vou ter que obrigado. dizer que você no início estava errado. Você falou que ia baixar o nível, eu vou dizer o contrário. Você subiu o nível. Obrigado, bondade, generosidade tua. Pessoal, muito obrigado. Até um próximo episódio. Valeu, vereador. Obrigado. Obrigado, sucesso. Obrigado, pra nós.